A paz, a Shalom de Al Yalcha, irmãos. Amados, eis-me aqui para fazer mais um conteúdo. Hoje, amados, falar novamente dos 4 grupos que formam o povo do Eterno. Que dentro das Escrituras, existem 4 grupos que formam o povo do Eterno. Ontem, na live, a gente conversamos um pouco a respeito desses 4 grupos, né? Ontem na live. E aí, hoje, eu senti no meu coração de estar refazendo esse conteúdo para ver se os irmãos venham compreender. Porque de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala desses grupos. E hoje eu quero estar fazendo aqui mais uma vez esse conteúdo, refazendo esse conteúdo, para nós aprofundar um pouco mais nesse entendimento, porque esse conteúdo ele é de grande valia e é para que os irmãos venham a despertar completo. Despertar completo. Eu diria que esse conteúdo, irmãos, ele não é de forma alguma contra a visão da era que o Atalaia já vem trazendo, de forma alguma. Esse conteúdo ele vem ser um campo de visão até de uma forma mais aberta, mais ampla, de certa forma, porque ele vem a nos trazer esse entendimento em relação a esses 4 grupos que formam o povo do Eterno, que está dentro das Escrituras. Eu vou estar falando aqui, com as explicações que eu vou estar dando aqui, eu creio que muitos irmãos vão entender esse conteúdo, porque está dentro da Bíblia. Vejam bem, irmãos, eu não estou aqui criando doutrina ou trazendo coisas que não faz sentido, que não tem sentido, que não traz edificação. Não é isso. Está dentro da Bíblia e é a palavra do Pai, é a palavra do Altíssimo, que ele vem a falar desses 4 grupos que estão dentro das Escrituras, e que esses 4 grupos fazem parte do povo do Eterno. Nós vamos entender isso aqui dentro das Escrituras. Se você, meu amado, tem interesse pela verdade, acompanha-me aí dentro das Escrituras, com a sua Bíblia aí, e tire suas dúvidas. Tire suas dúvidas. Se eu estou aqui falando alguma coisa que não está dentro da Bíblia, tirem as suas dúvidas. É isso. Desde já pedi perdão pelas minhas faltas. Nós vamos estar aqui lendo o primeiro grupo. Detalhe, irmãos, o primeiro e o segundo grupo, quando eu falar do primeiro grupo, se os irmãos prestar bem atenção, eu já vou estar falando do segundo grupo também, porque está junto. Quando eu falar do terceiro grupo, se os irmãos prestar bem atenção, eu já vou estar falando do 4º grupo. Estão juntos. O primeiro e o segundo grupo estão juntos. Estão caminhando juntos. O terceiro e o 4º grupo também estarão caminhando juntos. Vamos entender isso aqui, dentro das Escrituras. Por favor, pegue a sua Bíblia e me acompanha nesse estudo, que eu creio que vai ser de grande valia. Então, o primeiro grupo, ele vai se encontrar em Salmos 45, a partir do versículo 9 ao versículo 16. E depois nós vamos para
Apocalipse 19. Mas o primeiro grupo, ele vem desde Gênesis. Desde Gênesis. E nós vamos entender isso aqui. Nós vamos entender isso aqui dentro das Escrituras. Acompanha comigo aqui. Começa assim, ó. No capítulo 45 de Salmos, a partir do versículo 9, diz assim, ó. A noiva do rei estava entre as ilustres donzelas. À sua direita estará a rainha, ornada de finíssimo ouro de Ofir. Irmãos, eu já estou lendo aqui do contexto. Quando ele fala aqui no versículo 9, a noiva do rei, na sua Bíblia aí vai estar filha do rei, filha de reis. Mas aqui na verdade é a noiva do rei. Leiam o capítulo todo que vocês vão entender que aqui esse capítulo está falando da noiva do rei. Não tem nada a ver com filha. Está falando da noiva. Está falando da noiva. Então é isso. Vou voltar no versículo 9. A noiva do rei estava entre as ilustres donzelas. À sua direita estará a rainha, ornada de finíssimo ouro de Ofir. Vejam bem que aqui eu já estou falando nesse versículo 9 já estou falando dos dois grupos. Os dois grupos já estão aqui no versículo 9. Mas vamos continuar. Ouve, filha, e olha, inclina teus ouvidos. Esquece do teu povo e da casa de teus pais. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é teu esposo, preste-lhe reverência. E a cidade de Sião estará ali com presente. Os ricos do povo suplicarão o teu favor. Aí na sua Bíblia vai estar a filha de Tiro, mas aqui na verdade é a cidade de Sião, né? A noiva do rei é toda ilustre no seu palácio. As suas vestes são de ouro tecido. Levarão ao rei com vestes bordadas. Olha aí, ó, já estou falando dos dois grupos. As virgens que a acompanham atrarão a ti. Com alegria e regozijo será trazida. Elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais, será teus filhos, que fará príncipe sobre toda a terra. Se os irmãos prestou atenção aí, o versículo 9, o 14 e o 15 já está falando nitidamente dos dois grupos. Vamos entender isso, mas vamos continuar no primeiro grupo. Nós vamos agora, irmãos, para Apocalipse 19, do versículo 7 ao 9. Diz assim, ó. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Ial. Irmãos, aqui, na verdade, eu já estou falando dos dois grupos. Vejam bem. Era para eu falar só do primeiro grupo, mas eu acabei já falando dos dois. Porque estão juntos. Para nós entender que esses dois grupos estão juntos, lá no Salmos 45, ele diz que a noiva do rei está entre as ilustres donzelas. Eu já vou estar falando aqui dos dois grupos, irmãos, do primeiro e o segundo, porque está junto, não estão separados. E lá diz que a noiva do rei está entre as ilustres donzelas, que é o segundo grupo, né? O primeiro grupo é a noiva do rei. O segundo grupo é as ilustres donzelas. No versículo 14 e 15 diz que elas levarão ao rei com vestes bordadas, né? E entrarão no palácio do rei. O grupo que está acompanhando a noiva do rei, que é o primeiro grupo. O primeiro grupo nem tem como discutir, porque já tá, isso aí todo mundo já sabe. Já sabe que existe esse primeiro grupo. Mas vejam bem que no Salmos 45, o segundo grupo acompanha o primeiro grupo. Aqui em Apocalipse 19, do versículo 7 a 9 que eu acabei de ler, o primeiro grupo, né, a noiva está pronta, né, com as vestes, né, que se vestiu de linho fino, né, e o segundo grupo já está junto aqui também.
Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Por que, meus queridos? Porque os bem-aventurados que são convidados não são o mesmo grupo que a noiva. Não é o mesmo grupo que a noiva. Faz sentido? Faz sentido aqueles que são bem-aventurados, chamados à ceia das bodas do Cordeiro? Está falando já dos convidados, do segundo grupo. Que esses convidados também vai estar lá no livro de Mateus, Matitial, se eu não me engano, no capítulo 22, o banquete da ceia das bodas do Cordeiro. Lucas vai falar também sobre esses convidados. É um grupo que está lado a lado com a noiva do rei, ou seja, está na mesma sintonia, na mesma visão. Todos aqueles que foram imergidos em nome de Yahshua, irmãos, a partir do momento que nós fazemos a imersão no sangue de Yahshua Mashiach, em nome de Yahshua Mashiach, nós passamos a ser virgens. Virgens. Todo aquele que fez a imersão em nome de Yahshua Mashiach está virgem. Está dentro desse grupo, está dentro desses grupos, está dentro dessa congregação. Está junto, está caminhando junto. Leiam aí o versículo 9 de Salmos 45. A noiva do rei está entre as ilustres donzelas. Ilustre donzela, donzela é virgem. É virgem, está junto, irmãos. Esses dois grupos estão juntos, está lado a lado, não está separados. Não está separados. Eu peço ao Pai Celestial, ao nosso Eterno e ao dos Exércitos, que venha a abrir o entendimento dos irmãos para entender esse conteúdo. Irmãos, como nós podemos saber que esses dois grupos não se separam, estão sempre juntos? Vamos pegar um exemplo. Noé, quando estava construindo a arca, Noé ali, ele está representando o filho varão. Foi salvo Noé e a família representando esse segundo grupo. O filho varão, ele nunca é tirado sozinho, ele é sempre acompanhado. Abraão, quando foi chamado por Ial para sair de perto da sua parentela, ali saiu Abraão representando o filho varão, e Ló e os demais que foram com ele representando os convidados, o grupo que está junto com o filho varão. Abraão representando o filho varão, Ló e os demais que saíram com ele representando os convidados. O povo de Israel, quando saiu do Egito, saiu o povo de Israel representando o filho varão, e uma leva de gente saiu com eles, representando os convidados. Isso vocês podem ver em Êxodo 12, versículo 36. Eu acho que eu estou aberto aqui, eu vou ler. Êxodo 12. Vamos lá. Isso, Êxodo 12. Eu vou pegar do versículo 37 para nós dar a introdução. Aqui vem falar assim, ó. O assunto é esse: a saída dos israelitas do Egito. Versículo 37. E assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos já representando os filhos varão, né? O povo em si representa o filho varão. E aí o versículo 38 diz assim, ó. O versículo 38, eu tinha falado 36, perdão, irmãos, é o versículo 38. E subindo também com eles uma mistura de gente e ovelhas. Só esse aqui da mistura de gente. Viu que subiram com eles uma mistura de gente representando os convidados? Ou seja, quando o filho varão sai, ele nunca saiu sozinho. Abraão, quando foi sacrificar Isaac, olha, isso nem estava dentro do assunto, mas me veio agora. Abraão, quando foi sacrificar Isaac, né, levou Isaac até o monte para ser sacrificado, saiu Abraão, Isaac e
mais acho que 2 servos de Abraão. Ou seja, ali Isaac representando o filho varão, aqueles servos representando os convidados. Por que não foi só Abraão e Isaac? Para quê? Que precisão tinha de levar servos se eles nem subiram no monte? Eles ficaram lá embaixo no pé do monte. É o pai mostrando que sempre que o filho varão sai uma leva de convidados com ele. Irmão, nós precisamos desvendar os nossos olhos. Isso aqui que eu estou trazendo não é heresia, está dentro das escrituras. Peço que vocês meditem nas escrituras, porque está dentro das escrituras essa questão de 4 grupos. Aqui nós estamos falando já de cara dos 2 primeiros grupos, o filho varão e os convidados. Eu acho que vai até encurtar o vídeo, porque eu já estou falando aqui de 2 assuntos, de 2 grupos. Ou seja, já estou falando do filho varão e dos convidados que acompanham ele. O filho varão nunca sai sozinho. Não caia no engano de que vai ser só o filho varão arrebatado. Não será só o filho varão arrebatado. Vai ser o filho varão e os convidados. Não sou eu que estou falando. Quem está falando é Yahweh dos Exércitos, através da palavra dele que está dentro das escrituras. Se eu estou falando aqui alguma heresia, tire aí as suas conclusões dentro das escrituras. Não precisa acreditar em mim. Eu simplesmente estou transmitindo o que Yahweh dos Exércitos me mostrou. E ele me mostrou e eu estou passando para os irmãos. Essa questão de 2 grupos. Isso não é falado dentro de Filadélfia, não é falado, não é ensinado. As pessoas estão na visão que só o filho varão vai ser arrebatado, só que as escrituras estão mostrando o contrário. As escrituras estão claramente dizendo que existem 2 grupos a ser arrebatados nesse primeiro arrebatamento. Esses 2 grupos que eu estou falando, irmãos, é do primeiro arrebatamento, esse antes da tribulação. Esse que a qualquer momento pode acontecer. Pode acontecer agora em 2026, né? Ou pode acontecer até 2029. Tá aí, tá os estudos tá em andamento. A possibilidade de acontecer em 2026 é muito grande. É muito grande. Eu estou mostrando aqui 2 grupos que vão ser arrebatados antes da tribulação começar. Eu estou, irmãos, falando aqui com a palavra do Pai. Não sou eu que estou falando. Não é eu, a minha pessoa, o meu achismo. Eu estou falando dentro das escrituras. O que a palavra do Eterno está falando. Por enquanto nós estamos falando só dos 2 primeiros grupos. Nós vamos chegar nos 2 últimos grupos e vocês vão entender que aqueles que não estão participando de Filadélfia, que não estão dentro de Filadélfia, corram o mais rápido possível para participar desses 2 primeiros grupos, porque os 2 últimos grupos vão passar por um aperto muito grande. Então é isso, espero que os irmãos tenham entendido a respeito desses 2 grupos. Não precisa acreditar em mim, longe de mim querer convencer alguém. Eu estou aqui simplesmente trazendo a palavra do Altíssimo. Não é meu achismo, não é eu acho. Eu não estou falando aqui eu acho, eu estou falando dentro das escrituras, que aqueles que representam, o pai está aqui mostrando, todos os que representaram o filho varão e os que acompanharam. E os que acompanharam. O povo de Israel representa o filho varão, saiu uma... Por que sairia uma leva de gente com eles? Para quê? Para quê sairia uma leva de gente? Ló, quando saiu de Sodoma, que as 2 filhas acompanharam Ló. Ali está Ló representando o filho varão e as 2 filhas representando os convidados. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Desde quando Noé estava construindo a arca, quando Noé saiu,
quando Noé entrou na arca, quem saiu foi Abraão. Quando Noé entrou na arca, entrou com ele a família, as noras, representando esses convidados, esse grupo que acompanha o filho varão. Noé estava ali na qualidade de filho varão, representando o filho varão. Abraão, quando é chamado, Iau chamou Abraão, Iau não chamou Ló, Iau não chamou outros que estavam com ele, chamou Abraão. Ele podia simplesmente largar tudo lá e sair só com a roupa do corpo, porque Iau era com ele, mas ele levou consigo Ló, Sara, que é Sarai, né? Sara, e outras pessoas que foram, que ele tinha servos, né? Essas outras pessoas, Ló e essas outras pessoas, representando o filho varão, os convidados. Abraão representando o filho varão e as pessoas representando os convidados. O filho varão, irmãos, nunca sai sozinho. O pai me mostrou isso já tem uns 2 anos. Eu venho batendo nessa tecla. Fui chamado aí no grupo aí entre os irmãos aí, fui chamado de falso profeta. Fui acusado que estava contra a visão da era por os irmãos que está dentro da congregação de Filadélfia. Irmãos que congregam comigo me chamaram de falso profeta. Eu nem profeta sou. Eu estou trazendo a palavra do Pai. O que ele me mostrou, eu estou passando. Porque a própria palavra diz, a palavra do Pai diz em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21, que as profecias não é particular de um homem só. É assim que está escrito? Acho que é. Leiam aí na casa de vocês. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. As profecias do Altíssimo, do Eterno, não é particular de um homem só. Ele vai usar o corpo. Ele pode me usar, ele pode usar outros irmãos. Nós somos um corpo. O cabeça é Yahusha. É Yahusha. Yahusha é o cabeça desse corpo. O Pai, ele pode usar qualquer um de nós, irmãos. Todos que estão dentro de Filadélfia. Pode ser usado pelo Pai. Pode trazer profecia, pode trazer revelação, pode trazer um sonho. Todos, o Pai vai usar o corpo todo. Ele não vai usar uma pessoa só. A própria palavra está dizendo que as profecias e as revelações do Eterno não é particular de um homem só. Se fosse particular de um homem só, isso não precisaria estar escrito. Mas voltando aqui no assunto dos dois grupos, aqui nós vemos nitidamente, irmãos, claramente nós estamos vendo 2 grupos participando do primeiro arrebatamento. O filho varão e os convidados, né? Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, né? Ali já está falando já no capítulo 45 de Salmos, do versículo 9 ao 16, já está falando dos 2 grupos, em especial no versículo 9, 14 e o 15. Claramente está falando de 2 grupos. O capítulo 19 de Apocalipse, a partir do versículo 7 ao 9, já está falando da noiva e dos convidados. A nitidez de 2 grupos é clara dentro das escrituras. Não sou eu, Luiz Carlos, que estou tendo aqui achismo. Eu acho. Não sou eu. Eu estou passando a palavra do Eterno, que está escrito. Está escrito. 2 grupos aqui que estão escritos. A noiva e os convidados. Estão lado a lado. E o Salmos 45 ainda é bem mais forte em relação a esses convidados. Ali na sua Bíblia aí vai estar paganizada, porque o pessoal tentou ocultar a verdade. Nós sabemos disso, né? O Yahusha até falou, acautelai-vos do fermento dos fariseus, né? Que seria essas coisas. Na sua Bíblia aí, onde está a palavra noiva, está escrito filha. Aonde está a cidade, que se eu não me engano é no versículo 12, deixa eu ver aqui, é no versículo 12, está escrito filha também, mas ali é a cidade de Sião, lá está escrito filha de Tiro.
Mas aquilo ali é Babilônia, é confusão. A cidade de Sião, esse que é o correto. Eu tirei aqui do Salmos 45. Mas é isso, irmãos. A palavra do Pai, ela é viva e eficaz. Eu já fiz esse conteúdo. Eu já tenho ele gravado. Só que a palavra é viva, ela está sempre se renovando. Ela está sempre nos ensinando. No versículo 12, isso, aonde está, a filha de Tiro estará ali com presente. Os ricos do povo suplicarão o teu favor. Isso aqui, na verdade, é uma corrupção que eles fizeram. Em todo o capítulo nós vamos encontrar muitas corrupções. Onde está escrito aqui filha, no versículo 13, aqui na verdade é a cidade de Sião, no versículo 12, perdão. É a cidade de Sião, que é a nova Yal-Shalã. Estará ali com presente. E a nova Yal-Shalã está adornada de ouro, com presente, nos esperando. Ela está nos esperando, a cidade de Sião, a nova Yal-Shalã. Irmãos, meditem aí para entender os dois grupos. Leiam os Salmos 45, do versículo 9 ao 16, em especial o versículo 9, 14 e 15. Vai estar falando dos dois grupos, de cara já está falando do grupo. O versículo 9 aqui, ele já de cara aqui, de testa, a gente já encontra, ó. Tá as filhas dos reis, mas não é as filhas do rei, isso aqui é corrupção. É a cidade, a noiva do rei estavam entre as ilustres donzelas. Olha só, a noiva do rei, que é o mesmo grupo dos vencedores, do filho varão, está entre as ilustres donzelas. Já está entre as ilustres donzelas. Tá vendo que esses dois grupos estão juntos? De cara, o versículo 9 já fala os dois grupos. Só o versículo 9 era o suficiente. Mas para ter mais entendimento, aí nós completa com o restante do capítulo e outras passagens aonde completa a questão do filho varão. Eu vou passar para o terceiro e o quarto grupo para que esse vídeo não fique extenso. Então, esse que eu acabei de falar foi o primeiro e o segundo grupo. Já falei dos dois. Já vou falar dos dois últimos também, porque eles estão lado a lado. Não tem separação. Pode ser que esse vídeo fique um pouquinho grande, irmãos. Mas tem paciência. O primeiro, o terceiro e o quarto grupo, ele vai se encontrar. Eu vou pegar a parte que está em Mateus capítulo 7. Matitial capítulo 7. Deixa eu ver aqui. Eu poderia pegar em outras passagens. Eu vou pegar aqui em Mateus 7. Matitial capítulo 7. A partir do versículo 21 ao 23. Aqui de cara também já vai estar falando do terceiro, do primeiro, do terceiro, do quarto grupo, na verdade, aqui vai estar falando. Eu vou pegar então, irmãos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar de Mateus, capítulo 25. Vamos pegar Mateus, Matitial, capítulo 25. Mateus, Matitial, capítulo 25. Cadê você? Matitial. Deixa eu... 25, ó, gente. Tá, aqui, ok. Ó, em Matitial, a partir do versículo 25, ou do capítulo 25, a partir do versículo 31, ele diz assim, e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos, né? Vou ler com essa tradução, irmão. Aqui é os santos malaquins, mas eu vou ler com essa tradução. Todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória.
e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Está fazendo a comparação. E porá as ovelhas à sua direita. Primeiro, o terceiro grupo. Mas os bodes à esquerda, o quarto grupo. Se os irmãos prestarem atenção, já está falando de dos dois últimos grupos aqui, o terceiro e o quarto. As ovelhas à direita, no reino milenar. E os bodes, que é o quarto grupo, à esquerda, nas trevas exteriores. Nós vamos entender isso aqui. À esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Viu aqui no próprio versículo 34, já comprova que os que vão estar à direita vão ser para entrar no reino. Os que estão à esquerda, esses serão lançados nas trevas exteriores. Agora, o que é que vai acontecer com esses que estão à esquerda? Quem vai responder para nós? Esses que estão à esquerda, que vão ser colocados à esquerda, é o quarto grupo. E é povo do eterno. Quem vai responder isso para nós? Zacarias 13:9. Zacarias 13:9, deixa eu abrir aqui, que eu estou só com uma Bíblia, irmãos. Zacarias 13:9, vamos lá. Zacarias, cadê você, Zacarial? Isso, Zacarias 13, versículo... Eu vou pegar do versículo 7. Zacarias capítulo 13, a partir do versículo 7, diz assim: Ó espada, ergue contra o meu pastor e contra o varão que é meu companheiro, diz o Altíssimo e Alto dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequeninos. E acontecerá em toda a terra, diz o Altíssimo, que as duas partes dela serão estripadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. A terceira parte restará na terra. Aí ele diz assim no versículo 9: E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei, direi é meu povo, e ela dirá, Iau é o meu Criador. O quarto grupo aqui, então, ele vai precisar passar pelo fogo para ser purificado. Vejam bem que Iau está dizendo aqui que é povo dele, O que vai acontecer é o seguinte, irmãos, vai acontecer aqui, esses dois últimos grupos, eles vão passar pela tribulação e grande tribulação. O terceiro e o quarto grupo, isso, passa pela tribulação e grande tribulação. Lado a lado, não estão separados, vão passar pela prova, pela tribulação e grande tribulação. O terceiro e o quarto grupo. O terceiro grupo, ele vai lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. Quando estiver dentro da tribulação e grande tribulação, esse terceiro grupo, ele vai ser despertado. Ele vai lavar suas vestes no sangue do Cordeiro e vai entrar, e vai ser esse grupo que vai ser colocado à direita. Quando esse terceiro, o que é lavar as vestes no sangue do Cordeiro? O terceiro grupo, ele passa pela tribulação, grande tribulação. Vai acontecer o arrebatamento, os irmãos do sistema vai ficar, e uma parte desses irmãos que estão no sistema, eles vão reconhecer, principalmente esses que estão ouvindo a mensagem, vão reconhecer que o verdadeiro caminho é Yahshua. Dentro da tribulação, esses irmãos, porque a mensagem também vai ser pregada dentro da tribulação e da grande tribulação, a mensagem também vai ser anunciada, né? A mensagem Yahshua. Então, muitos irmãos, essa terceira parte que vai lavar as vestes no sangue do Cordeiro e vai ser colocado à direita, isso está no capítulo 7 de Apocalipse. Vamos ler
Apocalipse 7, versículo 13 e 14. Vamos lá, vamos lá. Apocalipse, passei. Eu não quero que esse vídeo fique grande. Tá. Apocalipse 7, o versículo 13 e 14. Diz assim, ó. E um dos anciãos, aqui na verdade foi um dos anjos dos Malaquim que estava acompanhando Elrana. E um dos anjos, um dos Malaquim, me perguntou: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Aqui na sua Bíblia aí vai estar escrito que foi um dos anciãos, mas não. Quem fez essa pergunta aqui para Elrana, para o apóstolo Elrana, foi um dos anjos, um dos Malaquins que estava acompanhando Elrana. Não era um dos anciãos que estava acompanhando Elrana, era um dos anjos, um dos Malaquins. Ele fez a pergunta para Elrana. E um dos anjos me perguntou: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Aí Elrana responde para ele, diz assim, e ele disse, ó, e eu disse, tu sabes, e ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Está claramente aqui no capítulo 7 de Apocalipse, versículo 13 e 14, está claramente falando do terceiro grupo. Esse terceiro grupo, ele lava as vestes no sangue do Cordeiro. E é esse terceiro grupo aqui, esse que lava as vestes no sangue do Cordeiro, é o mesmo grupo de ovelhas lá que Yahshua vai colocar à direita. Vai colocar à direita no reino milenar, porque lavou as vestes no sangue do Cordeiro, passou pela tribulação, grande tribulação, e se purificou no sangue do Cordeiro. Então essas pessoas, elas são vistas como ovelhas, serão colocadas à direita, ou seja, no reino milenar. No versículo 34 de Matitial 25, já responde que a direita é o reino milenar. Agora, a esses que vão continuar com os ídolos de Roma, que não vão lavar suas vestes no sangue do Cordeiro, porque muitos irmãos estão com o coração endurecido, não vai aceitar a verdadeira mensagem, não vai aceitar Yahshua. Vai ter que passar pela tribulação, grande tribulação, e ser provado pelo fogo. Zacarial 13, versículo 9, responde para nós claramente. São esses irmãos que estão com o coração endurecido, com a mente cauterizada, petrificada. E isso vocês podem tirar dúvida também em Matitial, capítulo 13, versículo 14 e 15. Que existe um grupo específico aí, o quarto grupo, que é essa terceira parte da humanidade, que vai passar pelo fogo, para ser purificado como ouro e prata. O Eterno deixa bem claro, lá em Zacarias 13, 9. É meu povo. É meu povo. Perdeu a salvação? De forma alguma. De forma alguma. É povo dele. É povo dele. Vai ser purificado no fogo. Infelizmente. Por quê? Porque está com o coração endurecido. Não vai aceitar Yahshua. Vai continuar com os ídolos de Roma, vai passar pela tribulação, grande tribulação, e não vai aceitar. Aí, olha só, Mateus de novo, novamente. Agora nós vamos ler Matitial, no capítulo 7, versículo 21 ao 23. Ele vai dizer assim, ó. Essas pessoas que estão dentro do sistema religioso, que não aceita a mensagem do reino, que não aceita Yahshua, olha só como é que eles vão chegar diante de Yahshua. Matitial, capítulo 7. Deixa eu voltar, isso. Esses irmãos vão chegar diante de Yahshua assim, ó. Eu vou ler do jeito que está escrito aqui, tá, irmãos? Mas aqui está escrito blasfemando. Só que eu vou ler aqui para que os irmãos tenham entendimento. Eles vão chegar diante de Yahshua assim, ó. Matitial 7, versículo 21 ao 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, aqui eles estão chamando Yahshua de Baal. Eles vão chegar diante de Yahshua, Baal, Baal, né? Então ele vai dizer, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios?
e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, aqui aos irmãos que estão dentro do sistema, vai chegar diante de Yahshua, no final da grande tribulação, vai acontecer o arrebatamento. Vai acontecer o arrebatamento da igreja em toda a terra. E esses aqui vão chegar diante de Yahshua, Senhor, Senhor, chamando Yahshua de Baal. Esses aqui que vai chegar diante de Yahshua, vai ser aquele mesmo grupo que vai ser colocado à esquerda, para ser purificado, porque está chamando Yahshua de Baal, está blasfemando o nome de Yahshua. E olha o que Yahshua vai responder para eles. O versículo 23 diz assim, ó: então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Chamando Yahshua de Baal, chamando o Eterno de Baal, praticando iniquidade. Vai chegar diante de Yahshua, acreditando que está invocando o nome do Salvador. Esses irmãos que estão com a mente cauterizada e o coração endurecido, eles estão convictos que o Jesus é o Salvador. Nada vai tirar isso do coração deles. É tanto que quem vai tirar do coração deles esse ídolo que está enraizado, porque está enraizado, eles estão com a mente cauterizada e o coração endurecido. Matitial, capítulo 13, versículo 14 e 15 responde isso. Quem vai tirar esses ídolos dessas pessoas, esses ídolos de Roma dessas pessoas, é o próprio Eterno nas trevas exteriores. Repito, esse versículo de Zacarias 13, versículo 9, é para todo o sistema religioso. É para eles. Esse povo, tem tradução que diz assim, ó: essa gente invocará o meu nome. Ali é o Eterno e ao dos exércitos que está falando. Só quem vai tirar esses ídolos do coração desse povo é o Eterno, no fogo, nas trevas exteriores, aonde ele diz que ali haverá sofrimento e ranger de dentes. É só o Eterno, irmãos, que vai tirar esses ídolos do coração desse povo. Nós vamos falar a verdade para eles, mas não vai discernir. Eles não, infelizmente, eles não vão entender, porque está escrito. Esse é o quarto grupo. É o quarto grupo que vai passar pelo fogo para ser purificado. Eu já falei aqui em outros vídeos. Os irmãos querem saber o que é esse fogo? Leiam aí a história do rico e Lázaro. Aonde Lázaro está no reino milenar, ali o paraíso representando o reino milenar, e o rico representando todo esse quarto grupo, sofrendo lá no fogo, no sofrimento, no lugar de tormento e sofrimento. O rico, Lázaro ali, ele está representando os vencedores. E o rico está representando todos aqueles que estão com os ídolos de Roma. Esse quarto grupo. Irmão, não sou eu, Luiz Carlos, que está falando aqui. Eu estou transmitindo a mensagem. Está dentro das Escrituras. Está dentro das Escrituras. Não sou eu, amados. Não sou eu. Jamais, de mim mesmo, jamais eu teria esse entendimento. Jamais, jamais, jamais. O Ruá está me usando para anunciar isso aos irmãos. Tanto os irmãos Yaldins, que está na caminhada agora, que faz parte desses dois primeiros grupos, como os irmãos que estão dentro do sistema. Que essa mensagem, a mensagem do reino, ela vai ser anunciada também dentro da tribulação. E vai alcançar muitos. Muitos vão ser alcançados pela mensagem. Muitos serão alcançados, né? E esses que estão dentro da congregação de Filadélfia, fique firme. Fique firme. Não desanime achando que eu não estou capacitado com isso. Fique firme. A palavra está bem clara. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro.
E ele ainda completa, lá a palavra ainda diz, lá no Salmos 45, que um grupo de virgens está acompanhando a noiva do rei e levarão até o palácio do rei. Esse segundo grupo, ele vai até a glória junto com o filho varão? Não. Até a glória, diante do trono da majestade, vai ser apresentado só o filho varão. Só o filho varão. Esse segundo grupo, ele fica no paraíso. Ele fica no paraíso, aonde vai ter a festa das bodas do Cordeiro. A festa das bodas não vai ser lá diante na glória. A festa das bodas vai ser no paraíso. Vai ser no paraíso. Esse segundo grupo, os convidados, é lá no paraíso que está o palácio do rei. Aonde a palavra diz assim, elas entrarão no palácio do rei. Lá no trono da glória vai ser levado o filho varão para ser apresentado ao Pai, ao Todo-Poderoso. Esse segundo grupo, ele fica no paraíso, que é no paraíso que vai haver a união entre Yalcha e a sua noiva. Vocês estão entendendo que existe dois grupos a ser arrebatados? Eu estou batendo nessa tecla e eu vou bater nessa tecla. Vou bater nessa tecla. Porque não é falado dentro de Filadélfia, dentro da congregação de Filadélfia, não é falado sobre a palavra do Pai em relação a dois grupos, sobre a palavra do Pai em relação aos dois últimos grupos, o terceiro e o quarto grupo, um que purifica suas vestes no sangue do Cordeiro, lava suas vestes no sangue do Cordeiro, aceita e alça. É tanto que, deixa eu ver se não vai dar tempinho. No capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para não ficar extenso esse vídeo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, onde diz que que seremos arrebatados para as nuvens. As nuvens, que é onde vai estar o trono de Yalcha. É lá que vai ter a separação das ovelhas e dos bodes, né? Bodes, modo de falar, né? Que é comparação. Não é que esses irmãos é bodes não, mas está fazendo a comparação. Se eu achar aqui, 1 Tessalonicenses, irmãos, capítulo 4, eu só não estou lembrando agora o versículo. Isso, 1 Tessalonicenses, já estou no segundo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. O versículo o versículo 17. O versículo 17 diz assim, ó. Eu vou pegar do 16. Porque o mesmo Salvador descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Ial. E os que morreram em Yalcha ressuscitarão primeiro, né? E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, nos ares, né? Nas nuvens, a encontrar o Salvador nos ares. Olha aí, ó. E assim estaremos sempre com o Salvador. Esse segundo arrebatamento, ele não é levado para a glória. Os que passarem pela tribulação, grande tribulação, vão ser arrebatados para as nuvens, para os ares, que é lá aonde vai ter aquela separação dos bodes e das ovelhas, que é o terceiro e o quarto grupo. O terceiro grupo ele coloca a direita no reino milenar, o versículo 34 lá já responde, e o quarto grupo é o que está em Zacarias 13, versículo 9, que vai passar pelo fogo para ser purificado. O Eterno deixa bem claro, é meu povo, é povo dele. É mais ou menos isso aí, irmãos. Não sei se eu soube explicar. Eu gostaria de passar esse conteúdo para alguém que tem oratória, que tem eloquência, para explicar, né? Eu tentei passar, mas fui ignorado. Eu espero, irmãos, que eu tenha podido, né? Podido, não sei se é essa palavra Espero que eu tenha podido alcançar o máximo de pessoas possível com essa mensagem. A pergunta que eu faço é:
De qual grupo, meu irmão, você quer fazer parte? Você quer fazer parte dos vencedores? Dos convidados à ceia das bodas do Cordeiro? Lavem suas vestes nas bodas, lave suas vestes no sangue do Cordeiro, enquanto há tempo, enquanto ainda não começou a tribulação. Lave suas vestes no sangue do Cordeiro, se purifique e venha para a congregação de Filadélfia, porque está escrito que um grupo acompanha as virgens, as virgens que acompanham atrarão a ti. Um grupo de pessoas, irmãos, que lavou as vestes no sangue do Cordeiro, se purificou, está acompanhando a noiva do rei. A noiva do rei. Esse grupo está acompanhando. Agora, aqueles que não lavarem suas vestes no sangue do Cordeiro agora, vão ter que lavar dentro da tribulação e da grande tribulação. Leiam novamente o livro de Apocalipse, no capítulo 7, versículo 13 e 14, que uma grande multidão vai lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. E o anjo lá, o mensageiro, o Malaquim, ele ainda pergunta para Elrana, de onde vieram? E ele responde, esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Tá vendo? Tá vendo que esse terceiro grupo, ele passa pela tribulação, grande tribulação, lava suas vestes no sangue do Cordeiro e será colocado à direita quando Yahushua vier nas nuvens, no final da grande tribulação. Meu irmão, procure fazer parte desses dois primeiros grupos enquanto ainda há tempo. A porta está se fechando. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Muito próximo. Amados, vou ficar por aqui. A paz, a Shalom de Iau e Yahushua. Até a próxima, se assim o Altíssimo, o Todo-Poderoso Iau dos Exércitos permitir. Até a próxima. Valeu, irmãos. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Beijo. Tchau, tchau.